Boa noite, igreja. Gostaria de começar com uma breve oração e aí vamos prosseguir para a pregação em si. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, meu Deus, Senhor, me capacite, Senhor, a falar a tua palavra, Senhor, e que, Senhor, o Espírito, Senhor, convença muitos hoje, Senhor, do pecado, do juízo, meu Pai, e que, Senhor, os que já são seus, Senhor, que sejam edificados pela mensagem. Por favor, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, semana passada a gente viu como Deus conserta as coisas que estão erradas no mundo. Como no seu sacrifício, Ele veio para nos resgatar do pecado. Obrigado, Paulo. As crianças de 3 a 10 anos estão liberadas para ir... Oi? De 3 a 10 estão liberadas para ir para Atos Kids. Então, semana passada a gente viu como Deus fez para resgatar as pessoas desse mundo, do pecado, do juízo e também das dores atualmente que a gente enfrenta, como tudo vai ser consertado, como estamos sendo preparados para o casamento do Cordeiro. E hoje eu gostaria de ver como é a relação que a gente deve ter com essas informações, com esse ato de justificação que Deus fez em favor de nós. A gente deve reagir com fé. E uma passagem que descreve muito bem a fé, sem entrar numa definição muito ampla, é João 18, onde relata, João 20, mais dizendo, onde relata a ressurreição de Jesus e a primeira testemunha dele. Vamos ler do versículo 1 ao 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar e está bem claro nessa passagem, é que a fé cristã é impossível. Aí você pode estar pensando assim: como assim, Douglas? Impossível? Você se tornou ateu ou algo parecido? Não é isso não. Mas eu gostaria de falar da impossibilidade da fé no quesito espiritual. Como assim? Como somos incapazes moral e espiritualmente em produzir uma fé sadia em Cristo? Como nós somos incrédulos? Como precisamos de uma ajuda externa? Precisamos de alguém para que nos revele a verdade do Evangelho. Precisamos de Deus, que Ele nos revele. Mas por que você está falando isso, Douglas? O que a passagem está falando sobre isso? Bem, primeiro, a gente deve ter a noção que durante o ministério dele, Jesus falou várias vezes sobre a morte e a ressurreição que ele iria passar. A gente pode ver isso, embora eu não vá citar os versículos, mas se você quiser anotar, no Evangelho de Marcos, Marcos 8, versículo 31, Marcos 9, versículo 31 também, e Marcos 10, versículos de 33 a 34. Em todos eles, ele fala que ele vai morrer e vai ressuscitar. E ainda fala 3 dias depois, ainda é bem específico de quando vai ressuscitar. Mas só que Maria Madalena, nesse momento, quando viu o sepulcro vazio, quando viu que a pedra já tinha saído do lugar, ela não chegou a considerar a hipótese: ele ressuscitou. Em nenhum momento passou isso na mente dela. Na verdade, o que passou na mente dela é que o corpo havia sido levado para outro lugar. E engraçado que até os próprios inimigos de Jesus ouviram Jesus falando que ele ia morrer no terceiro dia e ressuscitar. Obviamente, não criam nele, mas só que pediram a Pilatos, uma guarda para que pudessem precaver que os discípulos não fossem lá para tentar roubar o corpo. Então, até os não crentes ouviram melhor do que os próprios crentes da comunidade. Isso, como eu disse, mostra a inaptidão da gente crer naturalmente no Evangelho. E até uma coisa interessante é que existem muitas posições teológicas acerca de qual a quantidade, como somos capazes de responder a Deus. E
todos os pontos teológicos, posições teológicas, afirmam que não conseguimos produzir fé salvadora exclusivamente por nossa capacidade. Então a gente não consegue produzir isso por nós mesmos. E essa é também a posição da Atos, que a gente não consegue produzir. Você pode estar aí e pensar: não, um descrente, se ouvir uma melhor defesa da fé, uma explicação do Evangelho, eu acho que ele pode chegar a si mesmo na conclusão e crer em Deus. Na verdade, não. Pode ter o melhor defensor da fé disponível do planeta, explicar todos os conceitos, qualquer objeção que você tenha, ele pode explicar o Evangelho de maneira espetacular, e mesmo assim o não crente vai ouvir e não vai crer. Por quê? Porque a fé não é produzida nele, mas sim por Deus. Vocês se lembram daquela passagem que fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não é dom nosso, é dom de Deus? Então, que a gente tenha essa noção de que não somos capazes, nós temos, podemos dizer, cegueira espiritual. E como prova, como a gente já falou, a gente pode ver que Maria não entendeu isso, não chegou a cogitar o que o mestre dela falou. Eu creio que talvez eles ouvissem essas coisas de Jesus falando, eles pensando assim: nossa, deve ser uma metáfora excelente. Ou eles pensando assim, pra gente é fácil pensar: não, ele falou que ia ressuscitar. Mas imagina pra gente na época. Jesus, de vez em quando, falava umas coisas complicadas, você ficava: nossa, que profundo. Sabe, que nem aquelas frases de filosofia no Facebook, que, bonito pra caramba, mas você não entende o significado. Eu creio que muitas vezes os discípulos ficavam meio assim. Mas, e acaba que muitos céticos vão falar: não tem essa coisa de inaptidão de crer em Deus. Eu não creio em Deus porque Deus não existe. Muitos podem falar isso. E podem até falar: vocês têm razões emocionais e psicológicas para acreditar num ser que não existe, para acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas, na verdade, todos nós temos razões psicológicas e emocionais para não acreditar em Deus também. Como assim? Ora, pensa bem, você talvez esteja sendo tentado por um pecado e pensa assim: poxa, ia ser bem mais fácil se Deus não existisse. Ou seria bem mais fácil eu largar a fé e seguir essa minha vontade que está dentro de mim, essa luta que está dentro de mim. Porque vai ser mais fácil, eu posso ceder, eu posso fazer o que eu quiser. E alguém pode estar ouvindo isso e pensar: nossa, que besteira, Douglas. Ninguém pensa assim. Os céticos são pessoas neutras moralmente, que podem questionar as coisas e chegar a uma melhor avaliação de tudo. Mas não é bem assim que funciona, não. Como diria o Thomas Nagel, que é um filósofo e ateu, certa vez ele escreveu: quero que o ateísmo seja verdadeiro. E incomoda-me o fato de algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço serem crentes religiosas, não apenas por não crer em Deus, e claro, nutrir a esperança de estar certa em minha convicção, mas por esperar que não exista Deus nenhum. Não quero que haja um Deus, não quero que o universo seja assim. Suponho que o problema da autoridade cósmica não seja uma condição rara. Fico curioso em saber se existe alguém indiferente de verdade à existência ou não de um Deus. Então, esse próprio filósofo está falando: eu não quero que Deus exista, eu não quero viver num mundo que Deus existe, eu não quero um juiz cósmico. Então a gente vê como muitas vezes a gente pode ter interesse pessoal de que a fé cristã esteja errada, como nós muitas vezes queremos viver uma vida sem Deus, e assim a gente tenta convencer a nós mesmos que essa é a melhor opção. Mas nós não estamos numa condição de simplesmente admitir isso e seguir a vida, de admitir que não quero crer em Deus, então não vou crer. Não, a gente é chamado para examinar. Porque, não sei se vocês sabem, mas só que um juiz, quando tem interesse em algum caso, por exemplo, um caso que tem um processo da esposa dele, ele não pode ser o juiz dessa ação porque ele tem interesses conflitantes com uma parte do processo.
Mas só que nós não temos essa opção de dizer, não vou jogar isso aqui, não vou analisar isso aqui. Mas nós temos que procurar as evidências, mesmo com nossos preconceitos. Então, seja cético do próprio ceticismo, por assim dizer. Veja os motivos, pense bem, avalie de maneira, como posso dizer, de maneira a tentar matar todos os pensamentos, todos os preconceitos que você possa ter e examinar o Evangelho. E não só examinar, mas o cristianismo é um relacionamento com Deus. Então, ore a Deus, porque a menor da fé ainda é ouvida por Deus. Menor oração é em fé. Mas que a gente tenha essa noção, que você ore pedindo a Deus, eu não entendo, eu não sei, eu tenho dúvidas de que você está aí, mas me ajude a vencer meus preconceitos e analisar melhor a verdade, se é a verdade ou não. Me ajude, me guie. Tem até, na verdade, algumas pessoas que foram examinar já o cristianismo dessa forma e chegaram à conclusão oposta ao que queria provar, na verdade. Temos, por exemplo, Josh McDowell é dessas pessoas, que ele na faculdade ele falou, não é possível que tenha pessoas, tem pessoas que pensem que sejam crentes, sei lá o quê, e falava isso. E aí uma das pessoas cristãs foram lá e falaram, então por que você não faz uma pesquisa e tenta refutar? Ele, tá bom. E isso já faz algum tempo, não tinha internet, então ele chegou a trancar a faculdade, viajou para outro lugar, fez pesquisa lá, eu acho que na Europa, e acabou que ele ficou, nossa, é verdade. E aí ele voltou para casa, só que ele não quis falar nada, ele ficou quieto na dele, né? E a conversão dele só se deu depois disso, porque ele não queria admitir. E a gente se encontra muitas vezes nessa questão. A gente não quer crer, a gente quer viver na incredulidade, mas fique com fé, procure, porque Deus é um Deus amoroso, que todo aquele que o buscar encontrará. E também tem outros que vivem em ansiedade e pensam ao contrário desses. Ele diz, tem interesse e motivação para ser cristão, mas receio que meus motivos não estejam certos. Ou, não sei se tenho fé suficiente para ser cristão. E esse grupo comete o erro de confiar em si mesmo demais. Mas só que o Evangelho diz que mesmo uma fé pequena, mesmo uma fé minúscula, Deus pode atender essa fé minúscula. Que, não sei se vocês lembram do pai que tinha um filho endemoniado e ele pede para Jesus tirar, né? Aí Jesus pergunta para esse moço, você tem fé? E esse moço fala, tenho, me ajude na minha incredulidade. Então você fica imaginando aquele pai que sempre procurou ajuda para esse garoto que toda hora tentava cometer suicídio, que estava endemoniado, e para ele ainda se agarrava um pouquinho de esperança que ele tinha no coração, mas também o ceticismo dele falava alto. Então, meus irmãos, esse é um momento, você pode se apegar a essa pequenina esperança em Deus. Mas, então, quando a gente viu, Madalena só creu em Jesus mesmo, na ressurreição de Jesus, quando ele apareceu diante dela. E mesmo assim, de início, ela nem o havia reconhecido direito. Só depois de Jesus tratar pacientemente com ela, que ela veio a perceber que foi o Senhor Jesus que ressuscitou. Né? Eu vou entrar nesse ponto um pouquinho mais para frente, mas gostaria de falar uma coisa. Você também necessitará de ajuda. Peça a Deus essa ajuda se você não crê. Se você está com incredulidade, não em crer no cristianismo, mas só que talvez em uma coisa, você está meio desesperançoso, firme as esperanças de Deus. E, por fim, eu gostaria de falar que, nesse primeiro ponto, obviamente, que o senso de ausência de Jesus
que você pode sentir um senso da ausência, um senso de que você está falando, eu não tenho como, estou tendo dificuldade para crer, eu não sei se eu creio. Mas o senso de ausência de Jesus pode ser até um sinal da presença dele, porque você pode até sentir que você necessita ser salvo, e isso pode ser já Deus trabalhando na sua vida. Talvez mais à frente ele vai e finaliza esse trabalho. Se ele está trabalhando em você, vai completar o bom trabalho. Então, talvez, como no caso de Maria, como a gente vai ler mais para frente, talvez Jesus esteja ao seu lado e você nem se deu conta ainda e não consegue vê-lo. Agora eu gostaria de ir para o segundo ponto, que é a fé é racional. A gente falou que a fé é impossível e agora vamos falar que a fé é irracional. É racional, quer dizer. Então, embora a fé seja mais que racional, ela também é racional. E a Bíblia não nos deixa sem evidências. A fé não é uma fé, como posso dizer, cega. Claro, a gente crê naquilo que a gente não vê, mas só que Deus deixou registros, deixou uma lógica que a gente pode seguir para crer na fé cristã. Então, gostaria de levantar uma pergunta para vocês. Por que os discípulos nem consideraram que Jesus tinha ressuscitado de início? Porque eles nem esperaram, para eles estavam desgostosos, estavam vendo que deu ruim, acabou. Por que isso? Bem, analisando o contexto, a gente vê que os gregos e depois os romanos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Por quê? Para eles a matéria era má. A libertação do espírito da matéria era uma coisa boa para eles. Então não tinha porquê uma pessoa ressuscitar. Era algo para eles sem noção nenhuma. Por isso que você vê até Paulo falando sobre ressurreição e algumas pessoas rindo lá em Atos. Mas e quanto aos judeus? Os judeus acreditavam sim na ressurreição no fim dos tempos. Eles acreditavam numa ressurreição gloriosa. Só que tem um problema. Eles não acreditavam que uma ressurreição gloriosa ocorreria antes do fim dos tempos. Aí você pode estar pensando, Douglas, o que você está falando? Tem um monte de relatos no Antigo Testamento, um monte não, né? Mas tem alguns relatos no Antigo Testamento de pessoas ressuscitando. O que você está falando? Não, mas o que eu quero dizer é que essas ressurreições foram uma ressurreição, tipo assim, a pessoa voltou à vida simplesmente. Ela voltou à vida, foi viver a vida dela, envelheceu, morreu, né? Enfrentaram a morte, no fim das contas. Mas só que a ressurreição de Jesus, seja uma volta à vida, mas foi uma volta à vida gloriosa. Ele foi glorificado, que a gente diz, que é um estado que os judeus acreditavam que só aconteceria no final dos tempos e não agora. Mas só que, como eu disse, essa ressurreição gloriosa aconteceu. Então imagina vocês também, no contexto do primeiro século, você esperando aquele Messias tipo Davi, que vai pegar a espada, vai derrubar todo mundo. Aí ele morre, aí você fica, nossa, era isso? E alguns ficam assim, mais um Messias que não cumpriu o que prometeu. Mas a gente vai ver que Jesus quebrou exatamente esse paradigma. Eles não esperavam, mas só que Jesus cumpriu a Escritura de um modo que o povo não estava esperando, de um modo que os discípulos não esperavam. E também é engraçado porque a gente sempre pensa, né? O povo antigo é supersticioso pra caramba. Não tem como... Se alguém falasse, ressuscitei, todo mundo, é verdade, ele ressuscitou. Mas não era assim que funcionava. Você vê que eles tinham concepções que faziam não acreditar naquilo que aquilo estava acontecendo. Por isso que os discípulos ficavam assim, ressuscitou? O que ela está falando, gente? O que está acontecendo aqui? Provavelmente eles iam pensar 1000 coisas primeiro. Iam pensar que roubaram o túmulo dele, iam pensar que levaram o corpo dele para algum outro lugar, iam pensar em várias outras coisas. Mas a ressurreição ia ser uma das coisas lá embaixo da lista deles. Então, a gente deve ter que cuidar de analisar como as pessoas do primeiro século pensavam, e não pensar que todo mundo era cambada de ignorante, nem nada disso.
Uma outra evidência que a gente pode ver é porque quais foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus? Foram mulheres. Aí você pode dizer, qual o problema, Douglas, seu misógino? Então, peraí, vou explicar por quê. De novo, contexto do primeiro século, a gente, tanto com os romanos quanto dos judeus, eles não viam a mulher em uma posição excelente, não viam a mulher como iguais, por assim dizer. Afinal, tem até uma carta de algum pagão na época, não sei mais ou menos qual século, mas no início lá, que ele vai falando assim, se for, falando que a mulher estava esperando um filho, ou uma filha, não se sabe. Ele falou, se for homem, pode deixar, se for mulher, joga fora. Era isso, para você ver o clima na época, e era comum eles abandonarem bebês, sim. E também os judeus, embora não abandonassem os bebês, eles tinham também algumas coisas assim que não favoreciam as mulheres. Por exemplo, tinha uma oração judaica que era assim, e isso não está na Bíblia, tá, gente? Só para esclarecer. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que não me criaste mulher. Essa é uma oração de um judeu. E tem outras também. Melhor deixar que as palavras da lei se queimem do que entregá-las a uma mulher. Esses são dois exemplos que eu gostaria de citar. Obviamente, isso não está na Bíblia, isso é a sociedade da época, mas você fica imaginando, poxa, eu quero criar uma religião nova, o Jesus morreu, eu quero, poxa, não deu, né? Vamos criar essa parada de Jesus, vamos botar que ele ressuscitou e vamos falar que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Se você fosse inventar uma história, você provavelmente apelaria para o grupo e que o contexto consideraria mais digno de confiança. Então, você falaria, botar os homens ali como primeira testemunha. Mas por que eles não fizeram? Porque eles não criaram isso. Jesus apareceu para as mulheres. Isso é uma mensagem poderosa também. Jesus apareceu primeiramente às mulheres. E agora eu gostaria de continuar a leitura do João 20, versículos 3 a 10. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separando das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Gostaria de destacar a palavra viu, que fala que quando Pedro viu, porque o termo grego, não vou falar a palavra em grego aqui, mas não significa apenas viu, mas também pensar, refletir e processar. Então, a gente pode ficar pensando o Pedro olhando aquele lugar vazio e a cabeça dele indo com as possibilidades do que estava acontecendo ali. Ele poderia estar pensando assim, se Jesus tivesse revivido e se levantado, as vestes estariam todas rasgadas e desarrumadas. Mas se amigos tivessem levado seu corpo, por que o desonraria transportando nu? Ele seria mantido com as vestes do sepultamento. Por outro lado, se os responsáveis fossem seus inimigos, por que haveriam de lhe tirar a roupa e dispô-la tão bem arrumada? Então, a gente pode pensar assim, que Pedro estava pensando nas possibilidades, estarrecido, como qualquer um ficaria quando alguém falasse, ele ressuscitou e você não visse mais a pessoa, você ficava, nossa, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar. Então, qual a lição disso tudo? Que não se pode chegar à fé sem um real raciocínio. Nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa capacidade intelectual também. A fé é uma coisa completa. A fé não é simplesmente, acredito em Deus e, se ele fez isso, eu não sei, eu não vou saber, eu quero só crer. Não, Deus nos convida a conhecer Ele melhor. Nas Escrituras, a conhecer a fé, as bases, as razões da fé. Então, a fé madura é um ato completo.
Então, é sentimentos, mas também é raciocínio. E por último, eu gostaria de falar que a fé vem na graça e por meio da graça. E isso a gente vai ver conforme Jesus trata a Maria Madalena. Vamos ler agora os versículos de 11 a 18. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que lhe dissera. A gente vê aqui, nessa situação, a ternura que Jesus trata Maria Madalena na incredulidade dela. E isso não é só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento a gente vê, muitas vezes, quando Deus faz perguntas, para levar a pessoa a refletir. Né? Quando Deus pergunta onde Adão e Eva estavam, não é porque ele não sabia onde eles estavam, mas sim aquela didática que você usa muitas vezes com o seu filho. Né? Você pode ver assim, alguma coisa quebrada, você sabe que foi o seu filho, quem fez isso? Sabe, aquela pergunta assim para o filho se autodelatar, geralmente o filho não vai responder, vai falar, não sei. Mas a gente vê como Deus vai tratando, fazendo perguntas, elevando a reflexão, elevando a um diálogo. Tanto nessa questão do Jardim do Éden, quando ao Jonas, quando a cidade de Nínive não é destruída e Deus pergunta a Jonas: você está certo em sentir raiva? Né? Porque ele faz uma planta crescer, ela cresce, cobre Jonas fica feliz da vida. Aí no dia seguinte a planta se foi, aí Jonas fica com raiva. Então a gente vê como Deus muitas vezes se comunica conosco para nos levar a uma reflexão maior. Ele não chega dando a resposta, mas chega falando aos poucos, muitas vezes, com ternura. Então, a gente pode ver isso de modo semelhante, como uma leve reprimenda de Jesus, a chamando a despertar, perguntando: por que está chorando? É como se fosse um convite penetrante, como dizia D.A. Carson, que ele fala: é um convite penetrante à ampliação dos seus horizontes e ao reconhecimento, por maior que fosse a sua devoção a Ele, de que a ideia que fazia dele ainda era limitada demais. Ela amava Jesus, mas ainda não compreendia totalmente o que ele veio fazer e o que estava acontecendo. Então, Jesus estava convidando a ela a ter uma compreensão maior de quem Ele é. Embora ela continue não reconhecendo Ele e acabou não entendendo a pergunta. Então, Jesus chama ela pelo nome. Isso é significativo porque em João 10,3 é dito: o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E isso é muito bonito porque mostra como Deus conhece a cada um dos seus pelo nome. Ele conhece, ele tem um relacionamento individual para cada um conosco, de nós. É um relacionamento. O cristianismo é um relacionamento, não é só práticas litúrgicas ou algo do tipo, mas é uma vida vivendo com Ele, é uma vida seguindo a Ele. E é até muito interessante porque essa questão de chamar ela pelo nome, eu não sei se vocês viram esse seriado, eu não vou recomendar porque eu só vi uma temporada, tem mais de uma, mas é The Chosen o nome do seriado, que é o quê? Ele meio que cria uma história assim, criam situações para Pedro, para Mateus, e pelo menos a primeira temporada eu achei o contexto muito bem feito, eles conseguiram recriar bem a época. E o primeiro episódio é justamente falando da Maria Madalena, só que ela atendia por outro nome no início do seriado, era atendida pelo nome de Lilith.
todo mundo chamava ela de Lilith. Ela era uma prostituta, né? Embora a gente não saiba se Maria Madalena foi prostituta de verdade, porque não tem texto bíblico, mas geralmente a gente supõe que tenha sido prostituta, e no seriado não é diferente. Então, ela vai a vida toda, ela também passa a questão de demoniado, né? E segue essa parte, mas só vai contando meio que a história dela, que ela foi, infelizmente, violentada. Eles criam a história no seriado, claro. E no final do episódio, quando ela já está sem esperança nenhuma, chega Jesus, e o seriado, nesse capítulo todo, a gente não sabia o nome da mulher. Chamava de Lilith, aí no final aparece Jesus e chama ela pelo nome verdadeiro dela, que era um nome que ela não era chamada há muito tempo, chama Maria. E o episódio acaba assim, ela se ajoelhando, né, identificando com essa passagem, que Deus conhece ela pelo nome. Então, embora seja uma questão que eles inventaram para o seriado, eu achei muito legal, e me lembro muito disso quando eu estava falando dessa parte. Deus é um Deus que se importa conosco, é um Deus que não é um Deus que, quem é esse fulano mesmo? Ele orou para mim semana passada. Não é assim. É um Deus que ele se alegra em termos na presença dele. É um Deus que nos ama, que quer ter uma comunhão conosco, que quer estar conosco. Então, é uma fé que não é somente uma fé geral. Você não só crê, Deus morreu pelas pessoas para resgatar elas dos pecados dela, mas sim, Deus morreu por mim, para me resgatar no meu pecado. Então, se você ainda não crê nesse sentido, tome a posse pela fé. E a gente vê também que a fé da Maria vem pela graça, sem ela merecer nada. Não foi ela que chegou ao raciocínio, mas Jesus, pacientemente, a levando a entender o que estava acontecendo. E depois disso, Jesus fala: vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. E nesse momento, a gente pode dizer que ela se torna a primeira cristã. É a primeira cristã de todos os cristãos. Pois não havia ninguém mais no mundo que sabia o que havia acontecido. Unicamente ela sabia que ele tinha ressuscitado. Então, podemos dizer que ela foi a primeira. Então, ela sabia o que havia acontecido. E é maravilhoso porque, olha a primeira pessoa que Jesus escolheu. Ele escolheu a pessoa que, no contexto da época, não era ninguém, né? Porque mulher naquela sociedade era vista como praticamente quase nada. E escolheu uma mulher que também havia sido exorcizada, que ela tinha vários demônios dentro dela. E uma pessoa de equipe de apoio, nem a principal das pessoas lá entre o círculo apostólico, apareceu para ela primeiro. Por quê? Porque essa mensagem é interessantíssima, porque parece que Jesus está falando: eu escolhi aqueles que nada são para tornar os que acham que são alguma coisa em nada. E para mostrar que é pela graça, não é por nossos feitos heróicos, não é por a gente ser o maior da sociedade, não é por a gente ser a pessoa que lê 1 milhão de livros, que tenha pós-graduação, nem nada do tipo. Hoje, infelizmente, muitas pessoas que têm graduação em tudo, mas não creem em Jesus Cristo, não vão para o céu. E aquela pessoa que essa pessoa provavelmente considerada como nada, uma pessoa analfabeta que crê em Jesus, ela ganhou o mundo, meus irmãos. Ganhou o mundo do porvir, não esse. Então, que a gente tenha essa noção que o Evangelho não é para nos levar a achar que somos melhores que ninguém, mas para vermos que a gente necessita da graça de Deus o tempo todo. Mas e agora, Douglas? E agora que eu creio nesse Evangelho, o que eu devo fazer agora? Só acreditar nisso e seguir na minha vida? Não, a gente deve passar o resto da vida saboreando essa salvação e experimentando o amor gracioso de Deus e sermos moldados por esse amor.
E gostaria também de tocar na parte que Jesus fala: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. É estranho porque Jesus deixa ser tocado por Tomé, né? E permite que as outras mulheres também depois toquem. Então, por que ele está fazendo isso com a Maria Madalena? Será que ele não gosta dela? Não, ele ama os que creem nele. Mas a ideia aqui é que talvez a Maria Madalena esteja pensando: mestre, nossa, eu nunca mais não vou deixar você sair de lugar nenhum, eu quero ficar para sempre aqui, eu não quero que você se afaste de novo. E Jesus fala que ela não precisa se apegar por força a ele, pois ele vai para o céu. E muitos comentaristas falam aqui que a ideia é que ele não abandonará, que ele vai para o Pai para enviar o Espírito, que através do Espírito ela poderá conhecer a presença, a paz e amor de Jesus dia e noite, todo o tempo. Então, ele estava de novo consertando uma crença da Maria Madalena, explicando o que haveria de acontecer, que o Espírito viria e supriria a falta que ela sentia. Então, somos salvos para termos um relacionamento contínuo com Deus. Deus enviou o próprio Espírito que habita em nós, todos aqueles que creem, como selo, e também esse Espírito é a presença de Deus em nós. Deus nos moldando conforme a sua imagem, conforme Ele quer que a gente seja, fazendo a gente largar o pecado, dia após dia, nos moldando para sermos mais parecidos com o Filho dele. E a última lição que eu gostaria de dizer é que as pessoas não se achegam à fé exatamente do mesmo modo. Porque você vê, na Maria Madalena ele falou isso, e Tomé ele falou: não, encosta então, Tomé. E a gente pode ver nos evangelhos que João e Pedro também foram abordados de maneira diferente. Então, a gente não pode tentar criar regra no quesito de como a pessoa chega à fé. Por exemplo, muita gente pensa assim: para chegar à fé, a pessoa aqui da frente do púlpito tem que fazer um apelo, eu vou para frente e aí eu vou receber a fé. Eu acho até engraçado porque tem pessoa que praticamente já entregou a vida a Cristo, só que ela até tem a história que um amigo dessa pessoa, o cônjuge, não lembro muito bem o que era, mas falou para o pastor, faz um apelo ali que ele só está esperando. Então ele já era, gente, ele não precisava de um apelo para vir aqui para frente. Eu poderia chegar para o pastor, eu quero ser membro da igreja, eu creio em Jesus agora. Mas é engraçado que a gente costuma criar regras. E não é assim. Às vezes as pessoas vão crer no Evangelho explicado a elas de uma maneira, falando do amor de Cristo e tal. Não que a gente não deva falar do amor de Cristo, obviamente devemos. Mas só que tem pessoas que chegam à fé de maneira diferente. Às vezes analisando o contexto histórico, como eu disse com o Josh McDowell, foi mais ou menos assim. Ele ficou um tempo meio assim, depois que ele foi entregar a vida a Deus. Mas também, outro também que eu li o livro dele também, é James Warner Wallace, que ele fez a investigação. Eu vou ver se isso aqui é real mesmo, vou analisar como que ele era detetive, né, de investigação de assassinatos, essas coisas. Eu vou usar os critérios que eu uso. Ele usou, é verdade. E acabou que ele também entregou. Mas nem todas as pessoas vão vir dessa maneira. Às vezes você só está aqui e vai ser tocado de maneira grandiosa. E às vezes muitas pessoas lembram do dia eu lembro que foi no dia tal, senti assim, assado. Mas só que outras pessoas, eu vou te dizer meu exemplo, eu não sei quando me converti. Foi uma coisa que aconteceu. Eu fui vindo aqui vindo à igreja, aí do nada já estava aqui, aí do nada me chamaram para ser presbítero. É que aconteceu. Mas é interessante como Deus trata as pessoas de modo diferente, se relaciona de maneiras a falar de diversas maneiras com pessoas diferentes. Então que a gente não diminua a fé cristã a um jeito de que a pessoa chegue à fé, mas que a gente se agrade toda vez que uma pessoa chega à fé. Agradecemos a Deus e que a gente não tente criar
regras específicas para chegar a Deus. Se você crê em Jesus, então, eu creio em Jesus, mas ninguém aqui na Atos chama para mim aqui na frente. Não precisa vir aqui na frente assim, gente. Fala comigo, Douglas, eu quero virar membro. E a gente vai providenciar, a gente vai conversar. Então, essa é a mensagem que gostaria de transmitir para vocês hoje. Então, meus irmãos, essa é a mensagem. A fé é algo completo e nós somos levados a ela por meio da graça. Amém. Irei orar enquanto os músicos vêm. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, pelas suas misericórdias. Lhe agradeço, Senhor Deus, pelo teu amor, Pai. Lhe agradeço, Senhor, pela fé que o Senhor derramou em nós, meu Deus. E você quer que a gente cresça nessa fé, Deus. Não seja uma fé sem conteúdo intelectual, que seja uma fé apoiada nas Escrituras, obviamente, mas também que a gente ame de todo o coração, de toda a nossa mente, em todo o nosso ser, a gente procure a verdade em Ti, meu Deus. Que a gente possa, Senhor, ter essa noção. E para os que estão pensando, estão com dúvidas sobre crer ou não, Senhor, ajude essas pessoas, meu Deus. Os que têm preconceito, Senhor, vence, Senhor, faça ela vencer o preconceito e analisar a fé cristã e entrar em relacionamento contigo. E os que criam empecilhos, Senhor, que sejam derrubados esses empecilhos, que eles vejam que a menor da fé é aceita em Ti. Por favor, Senhor Deus, abençoa essa igreja, meu Pai. Que essa igreja esteja cheia do Teu Espírito e que possamos crescer cada vez mais e sejamos moldados pela Tua graça por meio do Teu Espírito, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Olá, queridos. Boa noite para vocês. Bênção e graça de Deus derramada sobre a vida do Douglas. Esse irmão maravilhoso, cheio de graça, cheio de verdade, simples, mas de muita qualidade, né? Quando se trata da palavra de Deus, a gente sabe que não é diferente. Nós estamos felizes pelo que ouvimos aqui. Como é gostoso saber que a Bíblia fala de pessoas como a gente, né? Nós somos como essas pessoas e por isso que Jesus Cristo vem ao nosso encontro. Falar de fé nos dias de hoje eu acho que é muito importante. Não só hoje, mas acredito que à medida que o tempo vai passando, eu e você somos chamados e convidados a viver por fé. A viver por fé. A fé que Cristo nos deu como um dom, como um presente, ela merece ser observada todos os dias. Ela merece ser analisada todos os dias. É como um presente, de fato, que você ganha e ele nunca acaba. Ele fica lá na tua casa para sempre. Todas as vezes que você olha, você lembra de quando você ganhou e quanto ele é importante, quanto foi importante. A fé é dessa forma. É um presente, é um dom de Deus. Você não fez nada para receber, mas Ele deu a você e a mim. E pelo fato dela ser importante, ela não pode ser tratada simplesmente como algo que você ganhou e você vai fazer uso dela daqui a um tempo, ou talvez no último dia da sua vida, não. Você precisa olhar para a fé, você precisa pensar na fé no dia de hoje. E você precisa entender que ela te leva a acreditar em algo que é poderoso. E esse algo é anunciar o Evangelho. Só acredita na morte de Jesus Cristo quem tem fé. Só acredita na ressurreição de Jesus Cristo quem tem fé. Logo, se você tem fé e acredita nessas coisas, você fala para as pessoas. Você vive essa verdade. Você faz com que as pessoas percebam que de fato Jesus Cristo ressuscitou. Se as pessoas olharem para mim e para você, olharem para a maneira como nós vivemos e falarem assim, de fato, eu vejo que Jesus Cristo existe. Ele morreu e ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é por isso que Maria Madalena foi considerada, segundo o autor do livro que nós estamos lendo, fala a respeito dos encontros de Jesus com as pessoas, porque ela creu. A mensagem que Maria Madalena anunciou foi que ele morreu e ressuscitou. Ela foi a primeira. E logo depois começou então a divulgar essa informação.
E o interessante é que a ceia que nós vamos hoje participar, Paulo fala sobre isso, que quando você comer e beber, quando você comer do pão e beber do cálice, você está anunciando a morte de Jesus Cristo, porque se você não estiver fazendo isso, ele vai dizer que você está ceando indignamente, você está ceando sem entendimento, você está ceando simplesmente com a ideia de que ele morreu e ressuscitou logo, você vai viver para sempre. Essa não é a primeira informação. A primeira informação é que ele morreu. Talvez essa mensagem seja difícil pregar para as pessoas porque ela não atrai, ela não chama atenção. Falar de alguém que morreu e ressuscitou e que eu não vejo e que eu acho que nem sequer faz parte da minha vida ou interfere na minha vida, isso hoje em dia é muito difícil. Por isso que um dos pontos do sermão é a fé racional. Eu também preciso entender essa fé, eu preciso entender como ela lida com as pessoas, o que ela causa na vida das pessoas. Então, quando Paulo fala para que a gente ceie de forma coerente, ceie com entendimento, é dizendo o seguinte: se você come desse pão e bebe desse cálice, mas não anuncia que Jesus Cristo morreu, de nada serve você participar desse momento. Qual é a mensagem que hoje você está trazendo para as pessoas? Qual é a mensagem que hoje Deus tem colocado no seu coração para que você fale para as pessoas? É da morte dele e da ressurreição? Ou são das coisas que ele vai resolver nessa vida? Interessante que essa informação chegou para aquele povo naquela época, e é óbvio, nós que estamos aqui hoje, ela já aconteceu. Mas lembre-se que existem coisas que estão escritas na Bíblia que hoje eu e você sabemos que são verdade, mas nós duvidamos. Porque existe incredulidade, irmãos, no nosso coração. Nós somos incrédulos. Por isso que o Douglas falou: peça ajuda. Peça ajuda. E Jesus Cristo, sabendo disso, que mesmo te dando esse dom maravilhoso, te dando a certeza de que você um dia creria nele, ele ainda assim, mesmo com o dom que ele te deu, de ter fé em Jesus Cristo, de ter fé naquilo que ele fez, sabendo que a sua atitude seria a mesma atitude de Maria Madalena, tentando segurá-lo, ou seja, a gente perdeu ele uma vez, eu não quero perder de novo. Ele estava com a gente, ele andava com a gente, de repente ele morreu. E como é que vai ser isso? Então, vamos segurar. E Jesus diz: não me segura. Não me segura. Eu sei que você está com medo de me perder de novo. Eu sei que você está com medo de não me ter de novo. De não me perceber na sua vida. Por isso, eu vou deixar o Espírito Santo dentro de vocês. E aí o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você. Ele vai fazer com que hoje nós possamos, de fato, dizer para as pessoas e falar para as pessoas que a fé que nós temos revela uma única verdade. Ele morreu e ressuscitou. Que essa seja a sua mensagem para o mundo. Que essa seja a sua mensagem para os seus filhos e para as pessoas que estão à sua volta. Porque essa mensagem, irmãos, creio nisso, ela é poderosa. Ela é poderosa para te sustentar. Ela é poderosa para fazer com que você enfrente os dilemas da vida. Ela é poderosa para te fazer ficar firme diante das tempestades. Ela é poderosa. Ela fala de alguém que ressuscitou e que também vai fazer com que a gente ressuscite. Viva com ele para sempre. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos agradecer a Deus pela ceia que representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Essa mensagem ela foi constante na vida de Jesus. Ele sempre deixou claro sobre a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Ele sabia que isso ia ser difícil sim para as pessoas entenderem e aceitarem, mas ainda assim ele passou por ela. Lembre-se que Jesus vai fazer tudo aquilo que for necessário para que você permaneça diante dele, ainda que seja aquilo que você não goste, ainda que seja aquilo que não te traga alegria em alguns momentos, mas são essenciais para a tua vida. E você, ao vir aqui à frente, pegar os elementos, você pegue, entendendo que você é um discípulo de Cristo,
você foi chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho se resume em morte e ressurreição, perdão dos pecados. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Te damos toda a glória, toda a honra e todo o poder. Não existe outro Deus além de ti. A nossa mente, Senhor, ela é pequena demais para nos dar a noção exata de que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Estamos diante de um Deus que fez todas as coisas. Somos tão pequenos, tão frágeis, incrédulos muitas vezes. Senhor, mas estamos cultuando a um Deus tão poderoso, e fazemos isso hoje pela tua graça e misericórdia. Assim como nós vimos na tua palavra, como foi dito aqui, o Evangelho foi revelado, a ressurreição foi anunciada primeiro para uma mulher. Alguém que na sociedade, naquele contexto, não era digna de ser confiável, não era a quem ninguém procuraria para multiplicar uma informação. Mas a questão, Senhor, é que não tem a ver com quem informa, tem a ver com aquilo que é informado. E eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos faça sair daqui hoje, nessa noite, com esse entendimento. Não tem a ver com a minha vida, mas tem a ver com aquilo que eu falo. Tem a ver com aquilo que eu recebi. E eu te peço em nome de Jesus Cristo, levanta, Senhor, a vida dos meus irmãos, levanta a minha vida nesses dias, abra os nossos lábios para voltar a declarar essa verdade. Deus, por favor, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que julgamos ser verdade, mas na verdade é mentira, e tem nos enganado, Senhor, tem nos enganado. Mas por favor, pela tua misericórdia, faça com que sejamos como Maria Madalena, como sejamos, oh Deus, que sejamos como aqueles homens que ouviram aquela mensagem, Deus, e não tiveram medo de falar que o Senhor ressuscitou, que é verdade, Jesus Cristo, o nosso Senhor ressuscitou. Nós possamos levar essa verdade, Senhor, todos os lugares por onde nós formos, que a verdade que venha transformar a nossa família, os nossos amigos, seja essa, não seja aquilo que eles querem ouvir, não seja aquilo que vai trazer alegria momentânea em seus corações, mas na verdade de que Jesus Cristo ressuscitou. Que essa seja a nossa mensagem, que possamos fazer, que possamos viver, Senhor, a fé que o Senhor colocou em nós, expressando sempre essa verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você saia do seu lugar pelas laterais, os elementos, volte. Sei. Se você tiver com alguém da sua família aqui, alguém próximo, se você quiser trocar os elementos,